Olá, olá pessoal, bem-vindos a mais um Translate Entrevista. Hoje a gente tem o prazer de receber a professora Verônica Guiar, docente da UNIR, Universidade Federal de Rondônia, que é professora lá desde 2011. Além disso, a professora trabalha também atuando tanto na Universidade Federal do Amapá, quanto na Universidade Federal do Acre, com os cursos de mestrado. Professora Verônica, muito obrigado pelo aceite do convite. É um prazer ter a senhora conosco e eu encaminho então a palavra para o Thiago para fazer a nossa primeira pergunta. Bom, queria reforçar o agradecimento à professora Verônica por disponibilizar um tempo para conversar aqui com a gente sobre a carreira dela, né, todos os momentos que foram importantes ao longo desse período. E geralmente a gente começa nosso Translate Entrevista com uma pergunta bem básica que a gente fez para todos os professores, que é como se deu seu interesse por história, e mais especificamente pela história medieval. Então, professora, fica à vontade e bem-vinda. Bom, obrigada, Tiago, Eduardo, um prazer estar aqui, parabenizo vocês aí pelo projeto, pela iniciativa. Eu penso que a minha escolha por história, ela vem, na verdade, desde a adolescência, acho que 15, 16 anos, eu já me interessava muito por história. Ao contrário, às vezes, né, de alguns colegas, eu sempre quis ser professora. Então, assim, eu lembro que as minhas brincadeiras infantis, ao longo da minha vida, sempre foram ensinando. Então, para mim, ensinar, ser professora foi algo que sempre eu quis. Então, não é algo que surgiu depois, fazendo estágio ou durante a universidade. Então, eu sempre gostei de ser professora, né? E aí, quando eu fui prestar o vestibular, eu já queria fazer história, como eu disse, desde os 15, 16 anos, em parte porque eu sempre gostei de religião. Então, eu nasci na cidade de Mogi das Cruzes, Grande São Paulo, e é uma cidade que tem muita migração, né? Migração de japoneses, migração síria, migração libanesa, inclusive também a cidade recebeu assentamentos de palestinos. Então, assim, a gente tem várias migrações na cidade de Mogi das Cruzes. E eu sempre gostei da mesquita islâmica de Mogi das Cruzes. Eu lembro que era um lugar que eu me identificava, conversava com o sheik, então eu sempre achei muito interessante as diversas religiosidades que tinha na cidade de Mogi das Cruzes. Então esse foi o meu primeiro interesse, essa possibilidade de pensar diversas religiosidades. E aí, quando eu prestei o vestibular para História na Universidade de São Paulo, o primeiro ano eu não entrei no vestibular, depois, uma segunda vez que eu prestei, eu acabei estudando em casa, porque eu não tinha a possibilidade de fazer cursinho, mas eu tinha uma insistência muito grande que na minha vida eu queria ser historiadora e professora de história. Então, eu acabei conseguindo entrar na universidade. Na universidade, a disciplina que eu mais gostava era a disciplina de História Medieval, e isso é o fato também das aulas do professor Flávio de Campos. Então, o professor Flávio de Campos da USP foi meu professor na graduação, e as aulas dele sempre foram muito apaixonantes, e ele trazia discussões importantes dos clássicos, como Jacques Legoff, Marc Bloch, Debye, mas ele também trazia outras possibilidades de se pensar a Idade Média, que era o islamismo, que era reflexões sobre história da arte. Então, isso me instigava muito, arte, literatura, essas questões que envolvia outras vozes, além daquele ensino de história política, né, tradicional, vamos colocar assim, no campo de história medieval. Então, assim, parte da minha paixão por história medieval era as aulas do professor Flávio de Campos. Também fui aluna do professor Marcelo Cândido da Silva. Então, assim, gostava também das aulas do professor, ele vinha com leituras, digamos, inovadoras, e várias possibilidades, principalmente sobre a relação da Alta Idade Média. Então, eu também achava interessante.
Cursei outras disciplinas, como da professora Teresa Aline, falando sobre história da arte medieval, na qual eu via muito referências sobre São Francisco. Então, eu já achava apaixonante nas aulas dela, ela colocava muitas vezes as imagens da igreja, né, da Basílica de São Francisco, aqueles afrescos. Então, eu achava muito interessante. E aí eu também comecei a fazer um monte de curso como ouvinte. Então, na verdade, durante a minha graduação de História, eu cursei mais ou menos 7 disciplinas de História Medieval. Mas só existia no curso 2 disciplinas obrigatórias, que era História Medieval 1 e História Medieval 2. Mas eu sempre queria estudar História Medieval. Então, assim, eu cursava as outras disciplinas, mas sempre assim, mas como é gostoso uma aula de História Medieval. Então, acabei fazendo cursos como ouvinte. E aí que eu conheci a professora Ana Paula Tavares Magalhães e assisti seus cursos como ouvinte, acho que pelo menos 2 cursos de História Medieval eu assisti. Então, assim, minha paixão por História Medieval, em parte, é por causa da aula interessante desses professores, das possibilidades de pesquisas, fontes, e uma diversidade de historiografia. Assim, apesar de todos serem da Universidade de São Paulo, tinha pesquisas diferentes, referências diferentes e possibilidades diferentes aí nos estudos medievais. Então, eu me interessei porque eu fiz cursos de graduação, na graduação, muitos bons. Eu acho que foram experiências boas, porque tive diversidade de historiografia, tive muitas fontes. Então, eu acho que isso me fez gostar ainda mais de uma paixão que eu já tinha pela adolescência, na verdade, né? Que é estudar religião, estudar religiosidades. Então, isso só aumentou, potencializou com o curso dessas disciplinas. E aí eu também, durante a minha graduação, eu trabalhava. Então, desde o meu 2º ano de faculdade, eu já arrumava alguns trabalhos, porque na cidade de Mogi das Cruzes eu acabei fazendo o curso de paleografia. Então, assim, durante a minha graduação eu trabalhei desde o 2º ano, fazendo transcrições, né, paleográficas. Não era de medieval, era do século XVIII, XIX, mas que isso me rendeu experiências com pesquisa. Então, me fez interessar-me por... eu quero fazer uma pós-graduação. Tanto que eu trabalhei para um estadunidense, professor José F. Frank, e aí eu fazia traduções paleográficas para ele, né, transcrições, e depois eu acabei também trabalhando para doutorandos. Então, assim, isso me fez cada vez mais ter, digamos, vontade de fazer pós-graduação, justamente por ter contato com pessoas fazendo doutorado, Então, isso me instigava muito. E aí, no meu último ano de graduação, eu comecei a lecionar e já ter contato com a escola pública. Então, meu interesse, como eu disse, foi porque eu fiz cursos bons, consegui assistir eventos bons em história medieval. Eu estava na Universidade de São Paulo. Então, assim, isso estimulou muito. Quando você tem bons professores, bons eventos e também uma biblioteca boa, porque a biblioteca da USP em História Medieval é uma biblioteca boa. Então, é apaixonante como você tem livros atuais. Então, assim, é uma biblioteca que recebe apoio e sempre tem atualizações. Então, eu brinco de dizer, é um paraíso, né? Então, para mim, se existe um paraíso, é bastante comida e bastante livros, preferencialmente naquela biblioteca estilo USP, com muita possibilidade de pensar, né? de refletir. Então, eu acho que são basicamente essas questões que me motivaram a ir para a área de história medieval. Maravilha, professora. Obrigado por compartilhar a experiência com a gente. E uma pergunta que a gente normalmente segue a essa, né, é pedir para a senhora elencar um pouquinho como é que foi a sua própria experiência de docência, a sua experiência de pesquisa, né, como é que foi a sua trajetória, como é que chegou aos temas que trabalhou, como é que foi da graduação para o mestrado para o doutorado, como é que isso se avançou na sua carreira mais atual. Vou comentar um pouco todo esse processo com a gente, inclusive
as dificuldades, os contratempos. O que a senhora quiser trazer para a gente vai ser absolutamente interessante. Acho que você, né, assim, não precisa me chamar de senhora, mas tudo bem. A questão é, primeiro, Eduardo e Tiago, a positividade que eu sempre olhei para a pesquisa e para o ensino. Eu acho que esses dois eixos me fez também tomar decisões. Então, primeiramente, quando eu estava na graduação, eu ficava assistindo os cursos de ouvinte, com a professora Ana Paula, e aí eu, num determinado dia, eu tinha selecionado fontes franciscanas na biblioteca e eu tinha pegado esses livros e aí eu fui conversar com ela. Eu conversei com ela no meio do corredor, professor, eu tenho essa fonte, eu queria trabalhar com isso. No meio do corredor, ela, calma, vamos marcar uma reunião primeiro. Aí marcamos uma reunião, mas eu já tinha fontes na mão, eu queria saber se eu podia trabalhar, o que eu poderia trabalhar com aquelas fontes. Então, assim, eu lembro que a partir desse primeiro encontro, então isso estava mais ou menos lá em 2000, eu entrei na graduação em 2002, então em 2005, eu lembro que no final de 2005, eu já estava participando do grupo que hoje se chama Labora, USP, mas que na época não tinha esse nome, e aí eu comecei a participar dos eventos e das reuniões, e no caso da reunião com a professora Ana Paula, e aí nós definimos algumas leituras, e aí basicamente eu lembro que li as fontes, aí chegamos à conclusão de que eu trabalharia com a regra bulada e a regra não bulada de Francisco e o Testamento, então seriam as primeiras leituras de fontes que eu faria, e também Jacques Legoff, né, que eu lembro que a professora falou, tem um livro, que eu comentei com a professora tem um livro São Francisco, do Jacques Legoff, então foi um dos primeiros livros que eu li sobre a biografia de São Francisco, e também tinha a recomendação do texto do professor Nachman Faubel. Então, assim, eu não fui aluna do professor Nachman, mas eu também li muito os seus trabalhos. Um deles é Os Espirituais Franciscanos, que acho que foi um livro fundamental para a minha pesquisa. E também eu lia o livro Heresias Medievais. Então, assim, comecei com essas leituras, mas também tinha Raul Mancelli, e aí eu lembro que a professora recomendou também ler outras biografias, não ficar só na biografia de Jacques Legoff. Então, Raul Mancelli, São Francisco também foi uma obra que eu comecei a me iniciar na leitura da historiografia italiana, e aí já acho que desse início, desse primeiro encontro, já confrontando com a historiografia aí da escola francesa de Roma, né, da escola dos análises, então eu acho que foi interessante esse primeiro encontro por conta disso. E aí eu lembro que, com o passar do tempo, em 2006, eu acabei apresentando a primeira vez, né, um trabalho de iniciação científica, mas não oficial, era uma iniciação científica, digamos, sem bolsa, porque eu já lecionava no Estado, então para mim não era interessante largar as aulas do Estado, porque eu precisava trabalhar, né? Eu não venho de uma família, né, que os pais, por exemplo, têm faculdade, meus pais não têm, mas isso não me faz de mim menor ou maior, apenas que eu tive dificuldades financeiras por conta da minha trajetória de vida, então eu precisava trabalhar, eu precisava lecionar, então não tinha como, a professora até fez a proposta, se eu não ia fazer iniciação científica, eu falei assim, então, mas no caso do Estado, eu tinha 7 turmas, né, então eu comecei no meu último ano de faculdade com 7 turmas, e na escola pública, e aí eu preferi ir trabalhar e ao mesmo tempo fazer essa iniciação científica, mesmo que de uma forma informal. E também eu acabei apresentando, então, meu primeiro congresso foi na Universidade Estadual de Maringá, nas Jornadas de Estudos Antigos e Medievais. Então, a minha primeira apresentação foi em 2006. Isso me trouxe felicidade, assim, foi uma apresentação gratificante, vários colegas do grupo participaram. Então, assim, eu sempre tive experiências positivas. Então, isso só me fez cada vez mais se interessar pela área de história medieval, por conta dessas experiências. E além de ter apresentado, então,
a comunicação, também saiu um resumo publicado, também, mais adiante, comecei a publicar textos nos anais de congresso. Então, todas essas experiências felizes, e também estava com os colegas, do grupo de pesquisa, me trouxe, como eu disse, felicidade, positividade. Então, eu fui me engajando na área, sem muito saber o que ia acontecer, né? Eu sabia que eu estava gostando, curtindo aqueles momentos, e aí depois eu comecei a pensar num projeto de pesquisa para o mestrado. Então, no ano de 2007, acabei aí fazendo um projeto baseado naquelas fontes iniciais que comecei a conversar com a professora em 2005. Então, participar de grupo de pesquisa, eu penso, é fundamental para a gente também dialogar e pensar e refletir sobre a área. Então, no caso, para mim, foi fundamental a participação no grupo de pesquisa, como foi fundamental também a minha experiência de ensino. Então, assim, eu comecei lecionando no ensino médio, eu já peguei de cara primeiro, segundo e terceiro ano. Então, já fui paraninfa de formatura também. Então, assim, por mais dificuldades que nós tenhamos nas escolas públicas, eu gosto da diversidade da escola pública. Então, assim, eu sempre... a gente não gosta muitas vezes do salário, né? O salário na escola pública, a gente fica muito chateado, porque a gente tem muita dedicação para o nosso trabalho, mas muitas vezes pouco reconhecimento. Mas, assim, de qualquer forma, eu sempre gostei dos meus alunos no ensino médio. E aí, depois, eu tive, nos anos posteriores, experiência também no ensino fundamental. E isso também foi importante, 7º ano, 8º ano. Então, praticamente, tive essa positividade nas aulas de história. E, assim, eu via cada vez mais importante eu estar ali fazendo pesquisa, porque eu sempre acreditava que um bom professor de história, ele também é um bom pesquisador. Então, isso me marcou muito por conta de alguns professores que eu tive na licenciatura, porque na USP o curso era separado, como era a maioria dos cursos no Brasil, bacharelado em História e licenciatura em História. Então, assim, nos cursos de licenciatura em História, tive a professora Kátia Maria Budi, assistia muitas palestras da professora Cíci Bittencourt, apesar que eu não fui aluna dela. Então, assim, de qualquer forma, eu via que era importante essa questão do ensino e pesquisa andarem juntos, inclusive, para que fosse, assim, ter uma boa aula, né, ensinar, também é preciso ter pesquisa. Então, eu sempre enxergava a área dessa forma. Não era só por conta das disciplinas de licenciatura, mas também porque eu via dessa forma desde o início, porque eu comecei, como eu te disse, lecionando e pesquisando ao mesmo tempo. Então, para mim, foi uma experiência interessante, ambas situações. E aí, quando eu entrei no meu mestrado, eu entrei trabalhando com aquilo que eu gosto, que é a história do franciscanismo, que, de uma certa forma, remete àquele sonho da juventude, de religião, religiosidades. Então, assim, acabei indo para uma área que eu gosto. Assim, gosto de trabalhar com vida de santo, gosto de trabalhar com essa questão jurídica, das normativas, e gosto de trabalhar também esses conceitos, né, como pobreza, conceitos relacionados aí a questões sociais, mas que a gente pode refletir também na contemporaneidade, principalmente quando a gente vai discutir ensino. Então, assim, eu sempre quis trabalhar com conceitos na Idade Média, mas que eles também pudessem ter um diálogo com o ensino. Então, assim, para mim sempre foi interessante essa parte de refletir um pouco a realidade também da nossa sociedade, de como a gente vive, e toda aí, como eu disse, falta de estrutura que há nas escolas públicas. Então, isso eu vivenciei desde a minha graduação, quando eu comecei a trabalhar na área. Então, isso para mim foi muito importante. Como eu te disse,
me motivou a pesquisar mais, a me dedicar. E eu não sabia que ia acontecer. Se um dia eu ia ser medievalista, se um dia eu ia conseguir ser professora universitária. Eu simplesmente me dedicava às coisas que eu fazia, porque também me dava muita felicidade e prazer. Então, assim, tem a questão econômica, mas nunca me foi determinante a questão econômica frente às coisas que eu fazia. Eu sempre fiz coisas que eu gosto e que eu sempre falei, não, eu acho que eu vou fazer alguma coisa, vou fazer com dedicação, e isso inclui a questão de pesquisa, de investigação. Então, assim, eu sempre fui aquela pessoa que tudo que escreveu sobre a pesquisa guarda. Então, o primeiro encontro que eu tive com a minha orientadora na época do mestrado, antes do mestrado, eu tenho aquela folha. Então, assim, eu tenho tudo guardado, documentado da minha trajetória de pesquisa até o presente momento. Então, assim, eu sempre me dediquei mesmo às coisas que eu gosto de fazer. Então, assim, dificilmente eu vou dar uma aula, eu gosto de me preparar, eu gosto realmente de dar uma aula com qualidade, porque eu acho que os alunos merecem, e eu já pensava dessa forma desde quando eu comecei o ensino médio. Não sei se tem alguma coisa mais específica da pesquisa que vocês queiram saber. Não, tá perfeito, Verônica. Obrigado pela sua resposta. Acho que esse esforço de tentar recordar um pouco da trajetória, né, que você foi buscar lá desde do primeiro encontro no corredor, sensacional. Né? Passa um filme também na nossa cabeça, acho que na minha, do Eduardo, provavelmente. E todos aqueles que assistiram essa entrevista também vão lembrar desse primeiro contato, né, com seus orientadores. E aí, Verônica, a gente queria ir para uma outra direção, que tem a ver também com a sua trajetória de investigação, mas num outro sentido, que é você teve uma experiência na Escola Francesa de Roma. E uma das questões que a gente tem formulado aqui para os nossos entrevistados é se haveria alguma especificidade da história medieval que é produzida aqui. Né? Então, a gente queria muito saber a sua opinião a respeito disso. Se a história medieval produzida aqui no Brasil é muito diferente ou muito próxima, ou tem pontos de contato, enfim, como você enxerga essa situação? Olha, eu penso que no Brasil você tem ainda um vínculo muito grande com essa historiografia europeia, principalmente francesa, né? Então a Escola Francesa de Roma, ela tem parceria com a Universidade de São Paulo. Acredito que deva ter também com outros centros, não investiguei, mas eu acho que esse vínculo com a Europa é muito grande ainda no Brasil, então é bom, mas também, por outro lado, dificulta um pouco essa especificidade brasileira. Eu acho que a gente pode pensar que está em construção, né? Então você tem iniciativa de pesquisadores tentando pensar uma história medieval, por exemplo, descolonizada, né? Uma história medieval que trabalhe com realidades do Brasil, assim, então é possível pensar uma história medieval a partir da realidade do Brasil. Alguns trabalhos têm se mostrado promissor, né? Então a gente tem aí, principalmente no mestrado profissional de ensino de história, está começando a aparecer alguns trabalhos que refletem, primeiro, a realidade da escola pública no Brasil. E a partir dessa realidade da escola pública no Brasil, você pensa possibilidades de intervenção e aí leituras do medievalismo, leituras do ensino, e aí relacionando isso com história medieval. Então, eu acho que é possível ser construído uma especificidade de medievalismo brasileiro? Eu penso que mas eu penso que está muito iniciante, está muito em construção, ainda pesa muito essa historiografia europeia, e as pessoas valorizam muito as instituições, essa historiografia brasileira, mas que esteja muito influenciada pela historiografia europeia. Então, eu acho que é importante, como eu disse, não é para a gente romper os laços com a Escola dos Análises, né, Escola Francesa de Roma. Eu tive experiências maravilhosas durante o período em que fui pesquisadora bolsista, durante o meu doutorado,
eu participei de um edital na USP, que abriu uma vaga para ser pesquisadora bolsista na Escola Francesa de Roma, e aí eu tentei conseguir e fiquei muito feliz. Então, assim, foram quase 6 meses, praticamente 6 meses, de setembro de 2015 a fevereiro de 2016, pesquisando, e não só na biblioteca da Escola Francesa, mas também tive a oportunidade de adentrar na Biblioteca Vaticana, né? Então, participei aí de conseguir fazer pesquisa dentro dessa biblioteca que é maravilhosa, que é a Biblioteca Vaticana. Também tive a oportunidade de participar de eventos quando eu estive lá em Roma. Por exemplo, aquele evento internacional de estudos franciscanos. Então, eu consegui ir para a cidade de Assis, participar do evento. A minha experiência foi muito positiva, porque eu dialoguei com a minha fonte, né, praticamente as minhas fontes que eu trabalhava aqui no doutorado, professora Maria Pio Bezzoni, professor Marco Bartoli. Eu conheci eles, eu participei de encontros, então, assim, orientações. Então, foi uma experiência fantástica. E aí eu conheci também outras bibliotecas, não só a Biblioteca Apostólica Vaticana, mas também conheci a Pontífice Università Antoniano, que é a Universidade dos Frades, né, franciscanos. Então, quer dizer, eu tive a oportunidade de estar em contato também com os frades, com a principal instituição de pesquisa sobre o franciscanismo. E aí eu percebo que, assim, existe diálogo, né? Então, a historiografia brasileira tem muito diálogo com essa historiografia europeia, mas ainda está muito difícil da gente criar uma especificidade de história especificamente medievalista brasileira. Como eu disse, são iniciativas que ainda estão muito dispersas, né? Alguns professores, principalmente na área de ensino de história, têm promovido eventos e publicações. Então, eu me recordo aqui a professora Adriana Zilli, na Universidade Estadual do Maranhão, aqueles encontros internacionais que ela faz, que eu já participei, e que trabalha questões de ensino, trabalha especificidades da cultura, não só do Maranhão, mas também de outras localidades do Nordeste. Professora também, por exemplo, professora Raquel Parmegiani, né, da Universidade Federal de Alagoas, que já fez eventos, já participei. Então, que você vê que são iniciativas de professores que querem pensar a realidade, por exemplo, do impacto da história medieval, né, na cultura ali do Nordeste, e que isso é muito interessante, muito importante para a área. Também tem outros professores que eu não tenho assim muito contato, mas que eu sei que tem iniciativas de pensando o ensino de história medieval, outros eventos. Então, assim, eu acho que a região Nordeste ela tem bastante peso nessa especificidades, apesar de ter ainda professores contrários, né, dizendo que não, é só questões de identidades, né, vestígios da Idade Média, por exemplo, no Nordeste. Eu discordo, eu acho que as pessoas têm refletido a partir, né, do ensino questões específicas que antes não era nem sequer pensado para o nosso campo de história medieval. E aqui na região norte, tem surgido também algumas iniciativas, mas muito, se a gente fosse comparar, menores em relação às outras regiões, já que é o último lugar, né, as Amazônias, o último lugar que tem chegado os medievalistas, né? Nós tivemos um medievalista Manoara, né, que é o professor Simval, da Universidade Federal do Amazonas, mas hoje ele está aposentado. Tem alguns dos seus alunos que estão aí orientando os presentes em algumas universidades, mas assim, a gente percebe que ainda a região norte é uma região que ainda precisa ter mais medievalistas, precisa ter, digamos assim, mais contratações. Então, como eu te disse, eu acho que é um campo que está ainda em construção. Eu não diria que... Eu gostaria que nós tivéssemos, sim, uma história medieval vista a partir de uma historiografia própria brasileira, mas eu acho que isso está muito incipiente, iniciante. Eu acho que não temos, assim, está em construção. Como eu disse, tem várias iniciativas, mas não são suficientes. Eu acho que teria que ter
mais e mais publicações até chegarmos a uma historiografia própria, produzida, de história medieval. Ainda há muito peso a historiografia europeia sobre a nossa historiografia medieval. Não é ruim, eu só acho que deveria ter mais diálogo e mais especificidades mesmo brasileiras para o campo. Obrigado, professora. Então, você comentou muito sobre a questão das Amazônias e como que ainda o norte do país ainda é uma região de fronteira, digamos assim, né, que ainda não se tem um campo consolidado, né, tá? A última região em que ainda estão chegando os professores, as últimas contratações, é você, o professor Douglas, que a gente entrevistou algumas semanas atrás, o professor Sino, mas que são eventos, são casos muito pontuais, né? E aí a gente queria aproveitar, conversar um pouquinho com você sobre quais são as dificuldades e as potencialidades, nesse mesmo sentido, de pensar a história medieval no norte do Brasil. Então, é uma coisa que a senhora, que você tem refletido bastante, está traduzido no seu Lattes, em apresentações que foram feitas. Então, assim, tem um acúmulo de reflexão da sua parte e a gente ficaria muito, muito satisfeito se pudesse compartilhar conosco. Olha, as dificuldades na região amazônica, elas são vários sentidos. Primeiro, a primeira questão é recursos, né? Então, a gente não pode... eu acho que não é só para a área de história medieval, na verdade. Eu acho que para outras áreas também, a gente tem essa dificuldade de recursos. Então, isso significa menos apoio aos projetos de PIBIC, né? Então, na minha instituição, aqui na Universidade Federal de Rondônia, nós temos no máximo 2 bolsas por professor. Então, você tem um edital, e que esse edital, obviamente, não contempla todos os professores que submetem projetos, mas a partir de critérios de seleção, de avaliação, o máximo de bolsas que você consegue por professor é 2 bolsas de PIBIC, por exemplo, assim, o máximo. E que muitas vezes é privilegiado a história regional, então acaba sendo um pouco mais difícil conseguir bolsa na área de história medieval. Então eu tenho voltado as minhas pesquisas muito mais para o ensino de história, porque são áreas de diálogo com história medieval que me possibilitam mais bolsas, né, que me possibilitam, então, os alunos, por exemplo, serem contemplados. Então, já tive alunos de iniciação científica e que trabalharam a questão, por exemplo, do tríptico das delícias do Hieronymus Bosch. Agora tenho também outras alunas que estão trabalhando a questão do juízo final, também o tríptico juízo final de Hieronymus Bosch, e que eu tenha trabalhado no seguinte sentido, de usar imagens, né, trabalhar um pouco história da arte medieval e pensando o ensino de história, né? Então, eu tenho trabalhado o ensino de história em diálogo para poder ter aí mais possibilidades de bolsa, porque além da dificuldade de recursos, os meus alunos basicamente são trabalhadores, então eu tenho que ter a realidade do local da onde eu trabalho. Então, assim, eu não posso contar com os alunos somente como voluntário. Voluntário, eu tenho uma aluna voluntária, tive outra possibilidade também de alunos voluntários, mas, assim, os recursos, eles atrapalham muito quando a gente não tem recursos para pesquisa. E na região norte, muito mais, porque aqui nós temos, primeiro, a questão da distância, então é difícil fazer eventos presenciais, porque custa muito caro passagem aérea, custa muito caro estadias. Então, assim, é muito diferente de quando você está em outras regiões, que tudo é perto, né? Então, perto, na região norte, para nós, é 500 quilômetros. Não é 100 quilômetros, 50 quilômetros, como na região sudeste ou na região nordeste. O que é perto para mim? É Rio Branco, né? Então, Porto Velho é Rio Branco, 500 quilômetros. Isso é perto para mim, né? Então, na região amazônica, são regiões muito distantes, então isso dificulta muito fazer eventos e, geralmente, a gente recebe muito pouco recursos para fazer eventos. Então, já tem a questão da dificuldade da instituição
e que não é só a Unir. Eu acho que se você comparar o FAC, se você comparar a Universidade Federal do Amapá, eu, muitas vezes, dialogando com os colegas, partilhamos os mesmos problemas de recursos e segundo de distanciamento, né? E aí isso inclui também biblioteca, né? Então, nossas bibliotecas não têm muita atualização de livros por conta, já não tem recurso para iniciação científica, e para ter infraestrutura de livros é bastante complicado. Além disso, eu penso que, mesmo com essas dificuldades, eu tenho muitos alunos que têm interesse por história medieval, e eu vejo que em outras instituições também, né? Então, compartilhando com os colegas, sabemos que os alunos se interessam por história medieval, então, eu tenho fomentado PIBIC, já participei de edital de monitoria, então já tive alunos de monitoria em história antiga e medieval, porque a área de medieval, muitas vezes, na região norte, no caso da Unir, no caso da UFAC, acho que é o caso também da Unifap, né, do Amapá e de Roraima, muitas vezes é visto como uma área só. Ah, porque a CAPES coloca lá história antiga e medieval. Então, as pessoas olham para a gente como uma área só, não olha para a especificidade de história medieval. Então, tem essa dificuldade de separar a área, né? Então, olha para a história antiga e medieval, tanto que eu leciono história antiga desde que eu entrei na Unir. Então, esse mês, fevereiro, completou 11 anos de Universidade Federal de Rondônia, e há 11 anos eu leciono história antiga e medieval. Então, assim, são duas disciplinas que eu nunca deixei de lecionar. E quando eu comecei no interior. Então, na verdade, quando eu prestei concurso para o campus de Rolim de Moura. Então, eu fiquei em Rolim de Moura de 2011 a 2014. E eu sempre fui a única medievalista do estado de Rondônia e continuo sendo a única medievalista. Porque depois que eu saí de Rolim, eu fui transferida aqui para Porto Velho. Então, estou em Porto Velho desde novembro de 2014. E aí, né, lá na vaga que eu ocupava, hoje ocupa a professora Cíntia, professora antiquista, né, especialista em história antiga. Então, assim, continuo sendo a única medievalista no estado de Rondônia. Isso dificulta muito, porque é difícil ter diálogo, né? Meus diálogos têm sido maiores nesses tempos de pandemia, por conta de que daí as pessoas me convidam para os eventos, consigo dialogar, porque não implica gastos de passagem, né? Porque, assim, como eu disse, é difícil eu conseguir recurso aqui na universidade, por exemplo, para participar de um congresso. A universidade não financia a minha passagem aérea, nem a minha estadia. Tenho sempre participado dos encontros da Associação Nacional de História, da ANPU, sempre tem um GT de História Medieval, acho super importante, muitas vezes coordenados pela professora Leila, professora Andréia, né, o professor Pachá, já teve vários professores, né, coordenando esse GT. Eu acho super importante, mas, assim, são todos gastos particulares, difícil a gente ter recurso para participar de eventos, mesmo que sejam os principais eventos na área. Então, as dificuldades são grandes também, não só para realizar eventos, mas como para participar. Mas, assim, mesmo com todos esses problemas, temos bons alunos. Eu acho que eu tenho alunos aí que têm participado de eventos, aproveitado que está tendo muito evento online, então os meus alunos têm assistido, têm apresentado comunicação, têm participado. Então, isso está sendo importante para nós, a gente está conseguindo cada vez mais desenvolver não só PIBIC, mas também TCC. Então, já tive alunos que defenderam trabalho de conclusão de curso, pensando a questão medieval, né? E agora eu tenho outras, né, que também estão trabalhando. Então, eu tenho uma aluna que está trabalhando questão viking, mas propondo jogos didáticos na área de medieval. Tem outra aluna que está trabalhando com Cristina de Pizan. Tem outra aluna que trabalhou, no caso, questão do islamismo, a representação no livro didático. Então, assim, tenho vários alunos que eu tenho, digamos, conseguido estimular, trabalhar com
com TCC, como eu disse, monitoria, história antiga medieval. Então, eu tenho aberto essas possibilidades, mas tem sido sempre muito difícil, né, por conta, primeiro, do recurso, mas também aí por uma questão que é acesso à bibliografia. Apesar de hoje a gente ter muito livro disponível na internet, muitos eventos, nós sabemos que muitas vezes não é suficiente, né? Uma biblioteca atualizada, ela te oferece muito mais possibilidades e potencialidades de fontes, muitas vezes eu tenho que trabalhar com fontes em português, porque os meus alunos estão aprendendo espanhol, estão aprendendo inglês, estão aprendendo outras línguas, e aí a gente sabe que isso envolve recursos também. Então, tem essa dificuldade também das línguas, aí no caso dos estudos medievais, aqui em Rondônia, mas de qualquer forma, eu tenho conseguido bons resultados, realmente os alunos têm gostado muito da disciplina, então eu tenho estimulado os alunos a também pensar aí em trabalhos de TCC. Quem sabe aqui em Rondônia eu não consigo aí futuramente alguém no curso de mestrado, né, que trabalhe com a temática. Obrigado, Verônica, pela sua resposta. Sim, é um quadro bem complexo, multifacetado, né, que você apresenta para a gente, que traz um pouco à tona a complexidade do que é o sistema universitário brasileiro, né, porque às vezes quem está aqui no Sudeste, né, não tem dimensão dessa disparidade de recursos, coisas básicas, né? Às vezes falta livro básico, que seria básico, né, nas bibliotecas no Rio, São Paulo e Minas, nessas bibliotecas. Sei lá, Raízes Medievais da Europa, lá do Legoff, às vezes você não encontra nessas bibliotecas. Não. Né? Então, é desse tipo de dificuldade que a gente está falando, né, para que as pessoas tenham noção, né? E aí, eu acho que a gente entra num assunto que acho que é muito fundamental a gente refletir, né, como educador e também como medievalista, né, para aqueles historiadores, enfim, que é a função social dos medievalistas no Brasil, né? A gente vive um momento em que o passado medieval é utilizado das formas mais diversas possíveis, há uma instrumentalização política do passado medieval, né, no Brasil, na Europa, enfim, nos Estados Unidos também, né, a gente poderia colocar aqui, e isso tem suas consequências na forma como esse passado tem sido contado e como a gente precisa recontá-lo, né, digamos assim, ou contá-lo de uma forma diferente. E aí a gente queria saber de você, como é que você avalia essa função social dos medievalistas no Brasil? Porque ela está inserida nesse contexto desse grande sistema universitário que se expandiu tem pouco tempo, que é muito recente, né? Sim, eu acho que a história medieval ela tem um potencial muito grande. Primeiro, pelo momento histórico que a gente vive, né, questão desses usos do passado sendo aí reapropriados por discursos conservadores, por fake news. Então, isso atrapalha muito, principalmente eu vejo aqui em Rondônia, porque as pessoas não têm essa tradição de uma história medieval, tradição que eu digo assim, nos cursos de graduação, pesquisas na área de história medieval. Então, acontece que muitas vezes os alunos me vêm com perguntas, assim, de fake news, de youtubers, porque o que eles têm acesso sobre história medieval? Quem está no ensino médio, quem está entrando na universidade. Muitas vezes essas desinformações sobre a área, essas reapropriações desse uso passado, mas de uma forma muito negativa. Então, eu acho que uma das principais funções do medievalista, mas eu diria que também dos professores de história, porque eu brinco de dizer, antes de ser medievalista, eu sou professora de história, né? Eu tenho esse compromisso com o ensino, e aí eu penso que é justamente você formar pessoas que pensam, reflitam, e que não
é uma forma de você não ter esse discurso negacionista, de você não ter esses usos inadequados, digamos assim, reapropriados por uma política conservadora. Eu acho que nesse aspecto, o medievalismo, ele tem muito, né, a história medieval tem muito a contribuir para desconstruir, inclusive, esses discursos anticientíficos. Né? Então, eu acho que isso eu não sei, mas no geral, o medievalista tem sido muito atacado, e aqui em Rondônia não é diferente, né? Tem sido muito atacado, taxado como conservador, em parte por causa desses discursos aí negacionistas, anticientíficos, e aí vem associando o medievalista como se o medievalista fosse um eurocêntrico, por exemplo, né? Escuto muito esse tipo de acusação, e quando na verdade não, eu penso que a função social da área é principalmente estimular, primeiro, um ensino que faça com que o aluno ele reflita não só a sua realidade aqui em Rondônia, mas que ele possa ver a área medieval como uma área de potencialidade para trabalhar, para usar na sala de aula. Então, assim, eu tenho estimulado meus alunos muito nos estágios a trabalharem com várias possibilidades de fontes medievais. Então, assim, eu tenho alunas, como eu disse, alunos que trabalham com jogos, pensando em ensino de história, pensando na área medieval. Vou ter uma aluna que vai defender o TCC agora, que ela inventou um jogo viking na área. Então, assim, é inédito, algo feito por ela, né, minha aluna Yasmin. Então, assim, eu tenho estimulado isso, os alunos a trabalharem com história medieval dentro da sala de aula, e que eles tragam essas diversidades, assim, de possibilidades de fontes, né? Então, como eu falei, no PIBIC eu estimulo muito a questão do uso de imagens, né, para justamente fomentar, que a gente pensa muito só em história da arte, mas eu falo, não, a arte também pode estar em diálogo com o medievo. Então, assim, eu tento trabalhar isso, tento trabalhar jogos, filmes, todos os meus cursos de história antiga e medieval, e também teoria e metodologia do ensino de história, porque eu acabei virando a professora também de ensino de história, né? Então, não tinha professora aqui em Porto Velho de ensino de história, eu acabei assumindo isso também. Então, assim, eu não só sou professora de história antiga e medieval, mas agora eu também sou a professora de ensino de história. Então, assim, eu tenho estimulado, né, por conta da disciplina Teoria e Metodologia do Ensino de História, que eu leciono na graduação já faz um tempo, mas eu também tenho lecionado no mestrado. Então, nós temos aqui um mestrado, e eu tenho trabalhado com essa disciplina, né, um mestrado acadêmico que tem aqui na Unir, é um mestrado de História da Amazônia, e aí eu tenho estimulado os alunos a pensar questões de ensino, porque o ensino também de História Medieval faz parte da Amazônia, então vai estar lá na Base Nacional Comum Curricular, faz parte do ensino fundamental, pode ser visto como uma forma optativa por conta desse novo ensino médio, mas eu tenho falado para os alunos que eles podem incluir discussões pertinentes de história medieval no ensino. Então, para mim, a principal função é essa função, primeiro, de compromisso com o ensino, né? E segundo, também essas desconstruções aí como forma de desconstruir esse discurso e apropriação política contra a área de medieval, mas também contra o professor e o ensino em geral, porque a gente vive um período aí de anticientificismo, negacionismos, e que também, muitas vezes, um discurso machista, misógino. Então, eu tenho estimulado pesquisas de gênero, porque aqui em Rondônia é fundamental discutir gênero, né, assim como no Acre. Então, por conta da violência que as mulheres sofrem aqui você tem altas taxas de feminicídio, você tem sérios problemas sociais, né, por conta da própria configuração, né, do Estado. Então, assim, eu acho que isso, a gente tem sido atacado o tempo inteiro, né? Não sei se vocês acompanham notícias sobre Rondônia, mas teve uma época aí, há uns 2, 3 anos atrás, que foi publicado livros que deveriam ser retirados das escolas pelo secretário estadual de Educação, entre eles livros de Machado de Assis, Rubem Alves. Então, assim, a gente tem sido atacado, o professor tem sido muito atacado por aqui,
e querendo retirar esses livros básicos das escolas públicas. Aí depois tiraram o documento, mas inicialmente eles queriam retirar esses livros. Depois nós tivemos outros ataques aos professores aqui do estado, então, e esses ataques acabam repercutindo também na universidade, porque os meus alunos estão atuando na sala de aula. Então, gênero tem sido muito atacado, tem até propostas de proibir a linguagem de gênero nas escolas e aqui em Rondônia. Então, assim, quer dizer, a gente tem sido muito atacado, muito perseguido, e então eu acho que trabalhar com história medieval é resistência, mas também é resistência ser professor no Brasil. Eu acho que não está fácil na nossa área. E trabalhar com história de medieval, mais ainda, porque na região amazônica você não tem essa tradição de história, de pesquisa em história medieval, e tem muita desinformação, então você tem os discursos políticos conservadores, mas você tem também os discursos acadêmicos que acaba, de uma certa forma, desinformando sobre a área de história medieval. Quem não é medievalista acaba fazendo um desserviço, né, de, como eu disse, associar a área com eurocentrismo, colonialismo, porque, assim, por mais que eu tenha consciência disso, na Amazônia você tem uma historiografia que ela parte de algumas discussões, que são discussões referências para a área, né, para o local. Em parte se trabalha com discursos historiográficos, decoloniais, anticolonialistas, porque faz sentido, dada a nossa diversidade aqui na universidade. Então, eu tenho muitos alunos indígenas, né, muitos alunos quilombolas, então eu tenho essa diversidade. Então, é importante o discurso aqui decolonial, estudos culturais. Então, isso é uma linha que está presente em várias pós-graduações, não é só a pós-graduação em História, né? Então, departamentos de letras, educação, aqui em Rondônia tem muito esse discurso, que é um discurso, como eu disse, faz sentido, é pertinente para a região, e história medieval não dá para ficar, eu não posso ficar deslocada desse discurso. Então, eu acho que em parte, a função social dos medievalistas é também saber dialogar com outras áreas, né? Você ter um discurso mais interdisciplinar, pelo menos aqui na Amazônia, né? Então, na Amazônia eu acho que isso é fundamental. Eu penso que no Brasil também, né? Eu acho que saber dialogar com outras áreas das ciências humanas é importante para a nossa área crescer, né? Então, a gente tem algumas iniciativas de alguns grupos de pesquisa, nós temos aí a BREM, né? Então, você tem várias instituições aí, AMPU, né, que fomenta discussões interdisciplinares. Mas, assim, acho que acabei respondendo para vocês essa questão, né? Acho que o principal, primeiro, compromisso com o ensino. Eu acho que sem compromisso com o ensino não dá para avançar em pesquisa de história medieval. Perfeito, professora. Muito obrigado por compartilhar com a gente essas visões, compartilhar com a gente também muito acabou aprofundando um pouco mais aquela discussão sobre a história medieval no Norte, né? Acabamos aprofundando um pouquinho mais. Assim, uma coisa que você comentou ao longo de toda a entrevista, parece que a tua trajetória, como você falou desde o princípio, está muito indissociável da atuação na sala de aula. Isso é muito, muito legal de ver. Então, assim, a gente quer perguntar como é que foi a sua trajetória docente, meio que para assim, tipo, ver se tem alguma coisinha que você ainda não comentou com a gente em todas as outras perguntas. Então fica bem à vontade, assim, em compartilhar com a gente como é que foi a sua trajetória docente, mas você já falou um monte de coisa para a gente, né? Você falou começou no último período da graduação, lá no estado, já falou da atuação no mestrado, da atuação na graduação, das disciplinas que dá, mas assim, às vezes tem algum detalhezinho que você acabou escondendo da gente e você quer agora compartilhar nesse momento. Então, por favor, compartilhe com a gente um pouco mais da sua trajetória docente. Olha,
Como eu te falei, a minha trajetória docente sempre foi, apesar de todas as dificuldades, sempre foi positiva, né? No geral, assim, desde que eu comecei a lecionar no ensino médio, fundamental, até no ensino aqui da universidade, no curso de graduação em História, eu sempre recebi os alunos de forma, assim, a recepção em relação ao meu curso sempre foi muito positiva. Então, assim, se você consultar os meus alunos, eles sempre vão traçar, assim, aspectos positivos da aula, discussão, porque eu tento trazer um curso de história medieval que seja amplo, que não fique restrito nem a questões geográficas, né? Então, tento trazer aulas sobre islamismo, sobre Europa Ocidental, mas também Viking, Europa Oriental. Então, eu tento dar um curso diverso, né? E tento também trazer uma historiografia diversa. Então, assim, eu sempre tenho positividades, tanto no curso de medieval como em outros cursos. Tem sido importante a minha trajetória essa questão de diálogo com outras áreas. Então, assim, eu sempre lecionei História, mas eu tenho lecionado há algum tempo também no Departamento de Arqueologia e Introdução à História. E também tem sido muito interessante por conta, como eu disse, não só de conhecer mais essas questões decoloniais, como eu já conheci no mestrado e conheço, que faz parte do nosso mestrado aqui, mas também porque você começa a ter, digamos assim, outras experiências, né? Então, eu acho que lecionar no departamento de arqueologia tem contribuído também para reflexões metodológicas, teóricas, porque aí você tem que ter uma linguagem específica para dialogar com arqueologia, um diálogo específico para dialogar com a graduação em História, e um diálogo específico para dialogar com o mestrado, né? Então, eu leciono em 2 mestrados, mestrado aqui acadêmico de História da Amazônia, na UNIR, na Federal de Amazônia, mas também leciono no mestrado profissional de ensino de História da Universidade Federal do Acre. Então, já faz uns 2 anos que eu tenho trabalhado nesse mestrado, e isso tem me acarretado, assim, experiências únicas, né? Experiências interessantes. Eu vou te dar um exemplo. Eu lecionei o ano passado uma disciplina chamada Ensino de História nas Amazônias, que eu sempre coloco aula também para discutir a questão de história medieval, questão de história antiga. Então, não é porque eu vou trabalhar o ensino de história na Amazônia, nas Amazônias, né? Eu coloquei o título, que eu não vou dialogar também questões epistemológicas que se fala, por exemplo, de história medieval. Então, eu lecionei essa disciplina ao mesmo tempo, via aqui Google Meet, tanto para a UFAC, para a turma da UFAC, quanto para a turma da UNIR. Então, assim, eu tinha... E olha que isso é complexo pelo seguinte, nós estamos 1 hora adiantado em relação a Rio Branco, então eu tinha que começar a aula às 9 da manhã, porque o pessoal, meus alunos do Rio Branco, então 9 horas em Porto Velho, mas 8 horas em Rio Branco, e aí tinha dia que eu até esquecia que era 1 hora adiantada, eu já estava cobrando os alunos da UFAC se eles não iam entrar no chat, não iam entrar na aula, mas eu que estava adiantada, porque são fusos horários diferentes. E eu tive um aluno também do Rio Grande do Sul, do programa do Rio Grande do Sul, nessa disciplina. Então, era uma disciplina que, na verdade, eu tinha 3 fusos horários, né? Porque o horário de Brasília, vocês sabem, o horário aí da região sudeste, é 1 hora adiantada em relação a Porto Velho. Então, assim, eu tinha 3 fusos horários, vamos colocar assim, diferentes no meu curso. Então, foi uma experiência muito interessante, porque quando você tem diálogos entre universidades diferentes num curso, e diferentes, porque por isso que eu falo Amazônias, porque a vivência e a trajetória da UFAC é outra em relação ao UNIR, então, assim, é a Amazônia, mas não é a mesma Amazônia, são diferentes trajetos, inclusive historiográficos, então, assim, a gente percebe que na aula, e aí os alunos ficavam, professora, a gente não tem medievalista aqui e na UFAC, isso está fazendo muita falta, porque na nossa graduação não foi assim que a gente aprendeu sobre história medieval. Então, os meus alunos da UFAC se queixam muito da questão da formação de história medieval, que eles falam que não tem,
por conta de que é muito aquilo que a gente já comentou. Às vezes um texto do Legoff, né, do Jacques Legoff, às vezes um texto do professor Hilário Franco Júnior, mas assim, muito restrito, porque a biblioteca é restrita e falta profissionais na área. Então, essa minha experiência de você estar lecionando ao mesmo tempo em 2 instituições diferentes, em 2 programas de mestrado diferentes, porque o mestrado do Acre é um mestrado profissional em rede, né? Então, faz parte aí da rede nacional. Então, assim, eu tenho agora uma orientanda que está trabalhando com ensino e, mais ao mesmo tempo, relacionando relações de gênero e também história medieval, lá na UFAC, que é minha aluna Janaíra. Então, a Janaíra tem trabalhado essa questão, por exemplo, da trótula, que eu estava, acho que eu já comentei com vocês, né? Então, uma das minhas alunas trabalha com essa questão das mulheres intelectuais na Idade Média, pensando numa relação decolonial, porque, como eu disse, a discussão de estudos culturais decoloniais na Amazônia, ela é muito forte e ela é muito diferente das discussões na região do Sudeste. Então, assim, isso é uma trajetória, uma questão da própria trajetória da historiografia daqui. Então, assim, eu tive que aprender muito, foram muitos desafios, porque até eu entender como funciona a região, quais são as linhas historiográficas, isso levou muitos anos. Não é assim, eu cheguei aqui, já fui compreendendo, por exemplo, Dussel, né? Eu conheci Eduardo Said. Se eu vi alguém na minha graduação, foi Eduardo Said. Mas aqui eu fui conhecer Dussel, Homi Braba, fui conhecer Quijano, entre outros pensadores que para as universidades aqui nas Amazônias são muito importantes. Eles fazem parte da historiografia aqui, e não é só a historiografia regional, volto a dizer, historiografia do ensino de história, historiografia que se tem produzido na região, eles têm, digamos assim, um peso importante, esses autores. E como eu tenho contato com várias universidades nas Amazônias, por conta da própria Ampur, né, a gente se reúne, participa de grupos, não só de revistas, né, eu também participo do editorial de revista das Amazônias, da região norte, também participo de grupos de pesquisa, então eu estou num grupo de pesquisa no Amapá, que eu acho que vocês mencionaram, né, na Universidade Federal do Amapá, estou em grupo de pesquisa, participo das reuniões com os colegas. Então, assim, eu vejo muito interessante esse nosso diálogo, e foi dessa forma que eu conheci os colegas do Acre. Então, eu fui parar no curso de mestrado do Acre por conta das minhas relações dentro da Ampul e conhecendo os colegas aí, participando de fórum, de discussões, tanto de revista quanto inclusive de história da Amazônia, que eu nem sou especialista nisso, mas acabei aí por conta da demanda da região, acabei adentrando em grupos de pesquisa, inclusive, que tratam sobre isso. E aí eu acabei tendo esse diálogo, então, com os colegas da UFAC, fui convidada, sou a única professora de fora, no mestrado que eles têm lá, e que, assim, tem sido para mim muito feliz esse diálogo, essa parceria. Então, tem essa especificidade de eu lecionar em 2 mestrados de instituições diferentes, portanto, 2 sistemas, não é o mesmo sistema da Unir, eu levei um tempo para aprender a mexer no sistema da UFAC, né, porque eu tenho que lançar notas, eu leciono disciplina, da mesma forma que aqui na Unir, então são sistemas diferentes. E, ao mesmo tempo, eu tenho esse diálogo com a arqueologia também. Então, assim, 2 departamentos diferentes eu acabo lecionando, que é o Departamento de História e o Departamento de Arqueologia. Isso tem trazido alunas para o mestrado. Então, eu tenho a aluna da arqueologia, que é minha orientanda de mestrado, que está pensando em trabalhar, por exemplo, questões epistemológicas da arqueologia daqui, mas em diálogo com o ensino de história. Então, assim, eu tenho tido digamos, diálogos interdisciplinares por conta da própria região, né? Então, que é possível ser trabalhado, assim, na região, né? Então, a minha trajetória é um pouco isso, né? Essas especificidades, esses caminhos que eu fui traçando por conta da instituição em que eu trabalho. Mas que, para mim, são gratificantes, porque eu vou falar a verdade, aprendo muito, né? Eu acho que
é importante, apesar de ser cansativo, você tem que fazer leituras que não é da sua área, né? Eu gostaria de só ficar fazendo leitura na área de história medieval, para mim seria maravilhoso, mas não é possível, né? Dada a instituição que eu estou, eu tenho que trabalhar com história antiga, eu tenho que trabalhar com ensino de história, eu tenho que trabalhar nos mestrados, eu acho importante fomentar a pesquisa de mestrado. Então, assim, por mais dificuldades que tenhamos aqui, eu acho importante. Então, essa minha trajetória docente, ela tem um pouco disso. E também as minhas experiências, como eu falei, no ensino médio, eu acabei lecionando todas as séries, inclusive EJA, e isso tem sido muito importante, porque os alunos, mesmo que eu lecione um curso teórico, às vezes já orientei estágios, os alunos querem saber, mas como proceder com diferentes turmas, inclusive EJA. Então, assim, eu tenho como dar a minha experiência e dialogar, por conta do que eu vivi. Então, assim, eu acho que foi muito importante toda a minha trajetória, como eu disse, desde a graduação, no ensino, até o momento atual, eu acho que tudo para mim é sempre positivo, satisfatório, apesar dos inúmeras, né, dificuldades que a gente já discutiu aqui, financeiras, de recursos, eu tenho conseguido aí ter positividades nas aulas e em tudo que eu participo. Então, para mim, tem sido muito gratificante. Então, não sei se faltou algum detalhe, assim, né? Se faltou alguma palavra, alguma coisa. Não, imagina, perfeito. E, assim, muito fascinante, né? Porque é muito distinto, contrasta muito com os colegas que a gente entrevistou da região sul, da região sudeste. Então, assim, mas é um contraste que demonstra, como o Thiago estava falando, a complexidade do sistema universitário brasileiro. E aí, só a título de comentário, né? A gente já falou isso em outras entrevistas também, mas um pouco também para socializar quem está chegando agora, acompanhando o nosso projeto de entrevistas, é muito interessante porque a ideia para isso surgiu numa reunião do nosso grupo de pesquisa, que é o Translate Studio, vinculado à Universidade Federal Fluminense, lá no distante 2012, 2013, foi quando essas ideias de fazer um projeto de entrevistas tinham começado. Mas, naquela altura, parecia tecnicamente impossível de fazer qualquer coisa parecida com isso. A gente pensava, a gente tem que comprar uma câmera, tem que ter alguém com capacidade de edição. E 2020, com toda a sua tragédia, possibilitou o surgimento quase que também complicado de uma infraestrutura que permitiu a gente estar aqui tendo uma conversa. Eu estou em Niterói, o Thiago está no Rio de Janeiro e a gente está conversando com Porto Velho. A gente já conversou com esse país inteiro. Então, assim, tem sido muito interessante, muito gratificante nesse ponto específico, essa possibilidade que a internet, que todo esse know-how que a gente foi obrigado a adquirir na marra, mas que permitiu também coisas interessantes, como essa conversa que a gente vem tendo tanto com você, Verônica, quanto com vários outros colegas que a gente entrevistou antes. Então, para só socializar com os nossos colegas que estão acompanhando aqui até agora, nossa entrevista, um pouco da trajetória que a gente fez para chegar até esse momento aqui. Enfim, aí, Thiago, acho que você vai fazer a famosa questão, vai contar a famosa anedota do jovem medievalista. Eu acho que você pode seguir, você já está empolgado. Vai. Então tá bom. Então eu vou seguir com a parábola do jovem medievalista. Verônica, imagina que você está lá no seu gabinete. Nem sei se na Unir tem gabinete para os professores. No corredor. Tá no corredor, entre uma aula e outra. E aí passa uma aluna ou um aluno que nem você foi lá com a professora. Ih, fugiu o nome. Com a Ana? Ana Paula. Algum aluno te puxou no corredor e falou: professor, eu estou muito interessada por história medieval. O que eu preciso fazer? Sim, essa aluna te perguntou isso, uma aluna dos primeiros períodos da graduação. O que você responde para esse aluno, essa aluna? Bom, primeiramente, a gente tem nossa sala de grupo de pesquisa, mas, como eu disse, meu grupo de pesquisa ele é interdisciplinar, que é o grupo Centro Interdisciplinar de Estudos do Imaginário Social. Eu trabalho com o imaginário medieval, então, dentro desse grupo, mas ele tem diversidade, é um grupo que tem colegas da arqueologia, colegas da história, da letras, então, assim, é um grupo diverso em termos de professores, né, mas também de alunos que fazem parte desse laboratório.
E aí, quando eu encontro o aluno no corredor, eu falo, vamos primeiro ligar o ar-condicionado, vamos entrar na sala, porque não tem condição de conversar no corredor. Né? Talvez tenha em São Paulo, em outros lugares, mas aqui a gente precisa de um ar-condicionado, porque realmente é muito quente. Então, a temperatura na Amazônia é muito quente. Então, aí eu falo, vamos lá, primeiro vamos na sala. E aí eu acho que o que é indispensável, eu sempre digo mais isso para todos os alunos, é primeiro você gostar, né? Então, você se gostar de uma área, né, você se interessar por ela, eu acho que é fundamental. Eu acho que não dá para fazer alguma coisa sem gostar. Quando eu digo isso para todos os alunos que querem PIBIC, que querem monitoria, TCC, porque sempre vem vários alunos perguntar e nem todos a gente acaba contemplando, porque tem essa questão de, primeiro, gostar da área, segundo, tem que ter dedicação. Eu acho que, na verdade, qualquer PIBIC, TCC, o que vocês forem fazer, tem que ter muita dedicação. Isso implica leitura, e às vezes a leitura é individual. Nós temos reuniões em grupos, leituras em grupos, mas nada substitui aquilo que é você, depende de você, né, da sua dedicação, leitura. Então, assim, e ter principalmente também, assim, perseverança, né? Porque às vezes a gente fica desanimado por conta da situação política, a gente fica desanimado por uma situação de escassez de recursos, né, que tem na universidade. Mas eu acho que quando a gente faz algo que nós gostamos, quando a gente se dedica a como eu digo aos alunos, se dedica a um tema, mesmo que não seja o seu tema de TCC, mas é um tema que te proporciona crescer enquanto pesquisador. Então, eu acho que você tem que ter essa dedicação, horas de leitura, também participação dos grupos de pesquisa. Vocês mesmos apontaram aí ao longo dessa entrevista como é importante um grupo de pesquisa, porque é no grupo de pesquisa que você conhece pessoas, é no grupo de pesquisa que você dialoga, que você consegue ter aí leituras conjuntas. Então, acho que grupo de pesquisa é fundamental. Então, quando o aluno chega para mim, eu já coloco essas questões. Olha, tem que ler, né? E ler não é fácil, porque, como eu disse, é um curso só de História Medieval que tem aqui na nossa graduação. Isso é pouco, né? Então, o aluno depois vai ter muito mais, que fazer mais leituras, então, exige mais tempo, né, de dedicação. Não desistir, porque a gente é muito desestimulado, principalmente aqui na região norte, a fazer pesquisa, é muito desestimulado. Então, muito desestimulado o ensino, né? Os professores, como eu falei, no geral, têm sido muito desvalorizados. Eu acho que talvez mais em algumas regiões do que outras no Brasil. Então, isso é fundamental, o aluno ter essa positividade. Eu sempre falo para os alunos, primeiro, vamos sorrir, né? Vamos ter aí um encontro feliz, e depois a gente vai acertando questões da pesquisa. Eu acho que todo mundo tem que estar bem, né, nesse momento de pandemia e com saúde, porque sem saúde, sem o bem-estar, não dá para a gente pensar em pesquisa. Aí o bem-estar entra o ar-condicionado, né? Sem ar-condicionado não dá para ter reuniões, então no corredor não dá, não. Se alguém chega para mim no corredor, vamos lá para a sala. Então a gente tem sim salas de grupo de pesquisa, mas não é individual, né? Nossas salas são coletivas, então às vezes eu, né, não consigo ficar ou não sozinha com os meus orientandos. Então depende, às vezes combino com os colegas horários, né, para cada um usar a sala dos seus alunos, orientandos em diferentes horários, justamente para não ficar atrapalhando, né, o trabalho do outro, porque às vezes a sala é pequena, então, né, acaba conversas paralelas acaba atrapalhando mesmo. Então, nesse sentido, a gente combina horários, né? Geralmente eu combino com os colegas, mas acho que a questão principal é perseverança, é você ter dedicação, é você gostar do que faz, assim, minimamente, né? Você gostar da área, porque você vai ficar lendo sobre isso. Então, eu falo para os alunos, você vai fazer um PIBIC, um TCC, de alguma coisa que você gosta. Se você não gosta, por exemplo, de história da arte, não gosta de
das fontes que a gente pode trabalhar, por exemplo, imagens, filmes, né? Tem tantas possibilidades de pensar a história medieval, ou usos do passado, essas reapropriações, ou as fontes mesmos que são disponíveis, mas assim, todo mundo tem que ter essa... gostar, né? Você tem que ter paixão, gostar por aquilo que você está fazendo, né? Gostar de ser pesquisador, porque não é fácil. Problemas, dificuldades são inúmeras. Eu acredito que não é só aqui em Rondônia, mas região sudeste também. A gente vive um momento que não tem bolsas. Esse mestrado que eu estou aqui na Unir, que é novo, ele vai entrar agora a segunda turma, ele não tem bolsas. Ele é um mestrado que a CAPES aprovou sem bolsas. Então, todos os meus alunos aqui são trabalhadores. Eles dependem de trabalho para poder fazer um mestrado. É um mestrado sem bolsas. Ele foi aprovado dessa forma. Então, nunca vai ter bolsa esse mestrado, porque ele foi aprovado pela CAPES desse jeito. Os meus alunos da UFAC, 2 bolsas por turma, é algo assim muito escasso. Então, a maioria também é trabalhadores. Então, essa é a realidade. Então, por isso que eu digo, ser medievalista é ter muita perseverança, resistência, porque não é fácil, ainda mais nas regiões que eu leciono, que é a Unir, né, que no caso Rondônia, e a UFAC e Acre, são regiões que a gente enfrenta mais dificuldades do que se enfrenta na região sudeste, na região nordeste, porque questão de bolsas, de recursos menores, né? Nossa universidade tem poucos recursos, a UFAC também, conversando com os colegas, eu sei como são questões de orçamento, e aí você tem essa questão de que você vai ter que ter mais ainda dedicação, porque os meus alunos são alunos trabalhadores, então eles não vão ter essa oportunidade, por exemplo, que eu tive no mestrado, que eu fui bolsista FAPESP. Então, durante o meu mestrado, eu tive 2 anos de bolsista FAPESP, bolsa FAPESP, que eu podia só me dedicar à pesquisa. Não é a realidade aqui, e nunca vai ser, né? Porque sempre vai ter menos recursos na região norte para as universidades. Mas tem que ter esperança, eu acho que a pesquisa, ela possibilita os alunos a crescerem e a ter profissão, e não é só ter profissão, você aprende conhecimentos para a sua vida. Bom, perfeito. Obrigado, professora. Agradeço muito, tanto no meu nome, como também do nosso laboratório, por você ter aceito o nosso convite, participar e fazer um relato tão detalhado, né, da sua trajetória, de como você enxerga o campo, de como você está entendendo a própria região que você está inserida. Muito obrigado mesmo. Não sei se você quer fazer uma última saudação final. Bom, eu queria agradecer imensamente pela entrevista. Eu acho importante o trabalho que vocês vêm desenvolvendo na Translat. Eu acho que o professor Mário Jorge tem assim tido pesquisas interessantes, fomentado muitos diálogos, né, com outros laboratórios também. E eu acho que esse projeto seu, Tiago, Eduardo, eu acho que é importante porque é uma forma das pessoas conhecerem diferentes realidades, porque a gente tem, quando está no Sudeste, eu sei porque eu também sou de São Paulo e da região Sudeste, tive toda a minha formação na Universidade de São Paulo, mas a formação e o jeito que é a Universidade de São Paulo não é a realidade das universidades na região Norte. Então, eu acho que a primeira coisa desse projeto, acho que ser muito feliz e muito positivo, é justamente conhecer as outras realidades de possibilidades de medievalismo no Brasil, que não é essa realidade sudeste, né? Não só em termos de recursos, bibliotecas, pessoas, grupos de pesquisa. Aqui eu sou, como eu disse, a única medievalista, sempre fui a única medievalista do estado de Rondônia.
Então, não sei se teremos outras, assim, dada a cada vez escassez de concurso e cada vez dificuldade de ampliação, digamos assim, do corpo docente na região norte. Então, assim, eu gostaria que tivesse mais medievalistas, gostaria de ter mais diálogo, de produzir mais. Às vezes, a gente fica um pouco, como eu disse, que gostaria de ter mais eventos, fomentar mais eventos de extensão. Acho importante não só o ensino, a pesquisa, mas também a extensão. Mas é difícil por conta de todas essas dificuldades que eu apontei para vocês. Então, assim, eu queria agradecer, porque às vezes as pessoas não conhecem a nossa realidade e falam coisas que, porque na região norte quase não tem eventos, não tem tanta publicações, mas a gente tem muita dificuldade, como eu disse, de recursos, de possibilidades, então isso faz com que a gente tenha dificuldade, sim, de fazer publicações, dificuldades de fomentar eventos. Eu gostaria de ter mais possibilidade de fazer isso, mas dentro da realidade que eu vivo, é o que eu posso fazer, eu tento fazer o máximo que eu posso. Então, eu sou muito satisfeita de ser uma medievalista aqui em Rondônia, de estar na região norte, de ter essa oportunidade de trabalhar com os meus alunos, e parabenizo vocês pela iniciativa, eu acho que é um importante projeto e importante discussão, e assim, não sei se eu consegui responder todas as questões, né? Não sei se tem mais alguma pergunta, enfim, só tenho a agradecer mesmo, obrigada pela paciência e estimo sucesso aos dois, que vocês consigam aí fazer mais trabalhos com muita qualidade, como vocês vêm executando. A gente só tem a agradecer, professora. Mais uma vez, muito obrigado. E a gente agora se despede também dos nossos ouvintes que acompanham a gente até aqui. E a gente segue a praxe, né? Curte o vídeo, compartilha, manda para todo mundo que você conhece. Os alunos da professora Verônica podem compartilhar esse vídeo à vontade. Vamos espalhar isso pelo país inteiro. Enfim, então é só agradecer mais uma vez a professora Verônica, agradecer aos nossos ouvintes, dar o joinha e tal, e a gente se vê no próximo Translate Entrevista. Até logo, pessoal. Um abraço, pessoal. Obrigada, gente. Tchau. Um abraço.